dia, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje vai ser para os alunos do 7º ano. Então, hoje nós não iremos começar um assunto, revisar detalhe por detalhe desse assunto. Nós iremos falar de tudo que vai cair na segunda avaliação de vocês. Mas antes eu quero falar com vocês que foi marcado, já está tudo certo, que amanhã, dia 1º de setembro, nós iremos retornar à escola. Então, nós já iremos nos encontrar presencialmente, nós iremos já nos ver. As videoaulas talvez continuem, mas apenas como uma forma de complementar o assunto, talvez se a gente estiver atrasado, porque vocês sabem que a gente está atrasado. Em setembro do ano passado, nós estávamos já na 3ª avaliação e nós ainda iremos começar a 2ª avaliação. Então, nós estamos sim atrasados. Então, as videoaulas serão apenas para complementar e amanhã, dia 1º de setembro, nós iremos voltar para a escola e nós iremos ver todos esses assuntos bem detalhadamente um por um. Então, nós iremos apenas lembrar hoje que nós iremos falar de verbos de ligação e predicativo do sujeito. Esse é um assunto que nós vimos em videoaula. Se você tem dúvida, você vai tirar amanhã, quando nós começarmos, ou você pode ir lá na nossa página do Facebook, no nosso canal, e você pode assistir as aulas novamente. Nós resolvemos exercícios sobre isso e eu corrigi já o caderno de vocês, ok? Então, olha só, gente, verbos de ligação e predicativo do sujeito. Você tem que lembrar que o verbo de ligação, ele não expressa uma ação, não é como cantar, falar, correr. O verbo de ligação, ele vai servir apenas para ligar, como o próprio nome diz, as palavras. Ele vai mostrar o estado de alguém, algo momentâneo, algo passageiro. Como se eu falasse assim, a menina é bonita. Quando eu falo a menina é bonita, o é um verbo de ligação. Eu serei feliz, ó, o verbo serei é um verbo de ligação que não está mostrando uma ação como algo que você praticou. Então, ele foi feliz, ele foi bonito, ele foi magro. Então, o verbo de ligação são esses verbos, normalmente o verbo ser, o verbo parecer também, ele parece. Então, são verbos que servem apenas para ligar e não expressam a ação do sujeito. Ok, gente? E predicativo do sujeito. O verbo de ligação, ele sempre vai estar coladinho no predicativo do sujeito. O que é esse predicativo do sujeito aqui, gente? Normalmente, ele é o que nós chamávamos antigamente de um adjetivo. Se eu falo assim, a menina é bonita, a palavra bonita, ela já não vai mais ser, sintaticamente, quando você analisar na frase, ela não vai mais ser um adjetivo, ela vai ser o quê? Um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito. Algo que você está falando sobre o sujeito. Então, se eu falo, a menina é bonita, a palavra bonita é um predicativo do sujeito. A menina é feliz, feliz é um predicativo. A menina é magra, é um predicativo desse sujeito. Ok, gente? Então, só para lembrarmos desse assunto. Nós iremos falar também de vocativo. Para isso, você tem que lembrar que o vocativo é aquele chamamento. Quando eu falo, Hélio, vírgula, traga seu caderno. Quem é o vocativo? Hélio. Então, normalmente o vocativo ele vai ter uma vírgula. Se for no início, quando eu falo Hélio, traga o seu caderno, vai ter uma vírgula depois da palavra, depois do nome dele. Agora, se eu falo traga Hélio, seu caderno, Hélio vai estar no meio. Então, vai ter uma vírgula antes e uma vírgula depois. Ou pode estar no final, traga seu caderno, vírgula, Hélio. Entenderam? Então, o vocativo é o chamamento, é aquele com quem eu falo, é quem eu chamo, ok, gente? E concordância verbal, sujeito simples e sujeito composto. Qual é o verbo que eu vou usar? Como é que eu vou concordar o verbo quando eu tiver um sujeito simples? Como é que eu vou concordar o verbo quando eu tiver um sujeito composto? Lembrando que o sujeito simples é aquele que tem um núcleo apenas. Quando eu falo, a banda vai tocar na festa. Então, a palavra a banda aí é o que, gente? É o sujeito. E ele tem quantos núcleos? Apenas um, que é a palavra banda. Apesar dela mostrar a ideia de coletivo, ela é apenas um. Certo, gente? Então, nós temos ainda o sujeito composto. O que seria aquele sujeito composto? É aquele que tem dois núcleos. Se eu falar a banda e os músicos, a banda e o elenco, irão tocar e se apresentar na festa. Olha só, irão, olha só como já muda. Quando eu falo a banda
vai tocar. Olha como o verbo ficou no singular agora quando eu falo a banda e o elenco se apresentarão. Olha, o verbo foi no plural. Então você tem que saber que na concordância verbal, se o sujeito for simples, normalmente o verbo fica no singular. Agora, se o sujeito for composto, o verbo vai para o plural. Ok, gente? Então o sujeito simples tem um núcleo e o sujeito composto tem 2 ou mais. Certo, gente? Nós vamos agora o mais importante, interpretação de texto. Vocês viram na sala de aula, vocês viram na prova de vocês que a interpretação de texto é fundamental. Eu cobrei muito a interpretação de texto de vocês, para vocês saberem sinônimo, para vocês saberem o que uma palavra quer dizer dentro da frase, tá? Então, não esqueçam de estudar a interpretação de texto. Vocês às vezes acertavam gramática, mas erravam o quê? A interpretação de texto. Então, não importa você estudar gramática, você saber o que é um sujeito simples, um composto, o que é um vocativo, o que é um predicativo, se você não sabe estudar e interpretar um texto. Então, o importante é leiam, gente. Chegam em casa e leiam. Então, gente, importantíssimo que eu quero lembrá-los. Não precisa você imprimir os slides que a gente fez, as videoaulas que a gente fez. Não imprima, não gaste o seu dinheiro. Não precisa você copiar o texto todinho para entregar para a gente. Não precisa, tá bom? Você pode apenas trazer no seu caderno as respostas, que a gente quer a resposta. Não precisa. Quando você não tinha o livro, ou quando você tinha o livro, você colocava suas respostas no caderno, você copiava o texto que está no livro? Não, né? Então não copie o texto, certo, gente? Não imprima o slide para você não gastar o seu dinheiro, tá, gente? Aqui. Agora vamos falar de redação. O que vai cair para os alunos do 7º ano de redação? Blog diário. Então você tem que lembrar que blog é como se fosse, vamos começar por diário. Diário é aquele gênero textual em que você vai relatar os acontecimentos do dia, né? Então você vai falar se o dia foi bom. Querido diário, vocês lembram? Eu espero que você, querido diário, hoje o dia não foi muito legal. Aí você coloca a data, vocês lembram? Data, o vocativo, que sempre vai ser diário, querido diário. Às vezes as pessoas dão um nome para o diário. E o blog é como se fosse um diário, mas ele é o quê? Online, na internet. Você fala sobre o seu dia, você fala como? Na internet. Então, eles tentam mostrar até como era antigamente, ainda tem gente que tem diário, e trazendo para a atualidade, já com as novas tecnologias. Então, o blog é uma forma de diário, mas que você faz como? Na internet, para as pessoas lerem. Então, já muda. Porque no diário, normalmente você não queria que ele fosse lido, você escrevia para você ler depois, para você desabafar. O blog também pode ser usado para desabafar, só que ele vai ser usado para outras pessoas lerem. Você não vai escrever um blog que ninguém vai ler. Então é importante as pessoas entrarem, lerem o seu blog. Então essa é a diferença. Mas os dois têm em comum o fato de falarem sobre o quê? Sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia. Certo? Carta pessoal e e-mail. Também ele está tentando mostrar para você como era antigamente e como está agora com a nova tecnologia. Com as tecnologias que nós temos hoje em dia, que já não são mais tão novas. Tem coisas que surgiram que já estão mais adiante. Então, olha, carta ao pessoal era aquela carta que você escrevia no papel, que você enviava para as pessoas. Vocês não, porque acho que vocês nunca fizeram isso, ou não tem... não é da época de vocês, mas eu já cheguei a escrever sim carta. Então, gente, vai ter que ter o remetente, lembra? Quem está escrevendo, destinatário, que é para quem você está escrevendo. A mesma faz a estrutura de um diário, você vai colocar a data, você vai colocar o vocativo, que é com quem você está falando, para quem você vai mandar a carta. Maria, vírgula. Estou escrevendo essa carta para lhe dizer que eu vou retornar para a sua cidade, irei lhe visitar. Então, você escreve uma carta com um objetivo. E no final você tem que fazer o quê? Assinar essa carta. O e-mail é muito parecido, porque você vai também, já aparece no e-mail a data, vai estar o assunto que você vai falar, e você também vai mostrar o que você quer falar com a pessoa. Então, hoje em dia, ao invés de você escrever uma carta e esperar um mês, uma semana, 3 semanas para chegar, você faz o quê? Manda um e-mail, chega em segundos, né? Então, tem a mesma função, esses dois gêneros, que é informar, se comunicar com alguém por meio digital ou por meio de algo escrito, certo, gente? E o mais importante, que é a produção textual, que vocês sempre ficam devendo pra gente, né? Porque
a mesma coisa de sempre. Vocês continuam escrevendo o nome de pessoas com letra minúscula. Vocês continuam não iniciando com aquele espaçozinho para começar a escrever. Vocês não estão colocando quase os parágrafos. Vocês continuam deixando linhas sobrando. Não escreva até o finalzinho delas. Não pule linha. Pelo menos eu acho que ninguém pulou linha. Isso foi menos ruim. Então, gente, é isso. Amanhã nós retornaremos e nós iremos falar sobre todos esses assuntos um por um durante 2 semanas, porque depois nós iremos começar o que, gente? A nossa segunda avaliação e a gente vai fazer na sala. Então, espero que vocês tenham conseguido uma nota muito boa na primeira avaliação, porque a segunda avaliação já vai ser como, gente? A gente já observando vocês na sala de aula, tá bom, gente? Então, até mais e fiquem com Deus.